Eles acharam que isso nunca viria à tona. Eles contavam com o silêncio, com o medo, com o controle das instituições. Mas agora, uma delação cai como uma bomba em Brasília, e o sistema começa a rachar por dentro. O nome que ecoa nos bastidores da CPMI e do INSS é Daniel Vorcaro. Um empresário que, segundo relatos que circulam em gabinetes e corredores do poder, decidiu falar. E quando alguém que conhece o coração do sistema decide abrir a boca, ninguém dorme tranquilo. O que está sendo discutido não são valores pequenos. São cifras bilionárias, esquemas complexos, relações perigosas entre poder político, sistema financeiro e estruturas do Estado. O Banco Master aparece no centro dessas discussões, citado em denúncias, conexões e operações que agora estão sendo questionadas. Nada disso é por acaso. E nada disso acontece sem proteção política. Nos bastidores, a palavra mais ouvida é pânico. Porque a delação, segundo fontes próximas à CPMI, não poupa ninguém. Ela aponta para o alto escalão, para ministros, para figuras históricas do PT e, inevitavelmente, para o entorno do próprio presidente Lula. Não como sentença, mas como suspeita grave, como algo que precisa ser explicado e até agora, não foi. Enquanto isso, o governo tenta apagar incêndios em várias frentes. A saída de Fernando Haddad do protagonismo político, somada à mudança de posição de Ricardo Lewandowski no cenário institucional, é vista por muitos analistas como sintoma de um governo acuado, tentando se reorganizar antes que a crise se torne incontrolável. Não se trata apenas de nomes, mas de sinais. Sinais de que algo não vai bem. E quando o executivo se enfraquece, o judiciário começa a mostrar suas próprias fraturas. O STF, que durante anos se apresentou como um bloco sólido, hoje vive um racha evidente. O ministro Edson Fachin aparece cada vez mais isolado, enquanto Alexandre de Moraes e Dias Toffoli avançam com força nos bastidores, pressionando a presidência da corte e disputando influência interna. Isso não é teoria da conspiração. É bastidor puro de poder. E por que tanto medo? Porque o tempo está acabando. As eleições se aproximam. E diferente do executivo, o Senado pode mudar tudo. Uma nova composição pode significar investigações, convocações, CPIs e, principalmente, o fim do foro confortável para muitos que hoje se sentem intocáveis. O Senado virou o verdadeiro pesadelo da elite política e jurídica de Brasília. Enquanto isso, o dinheiro público continua sendo tema de revolta popular. Milhões destinados a escolas de samba no Rio de Janeiro levantam questionamentos legítimos. Acadêmicos de Niterói entra no centro da polêmica com acusações de propaganda política fora de época, em meio a homenagens, enredos e narrativas que muitos enxergam como palanque disfarçado. Tudo isso enquanto o brasileiro comum luta para pagar aluguel, comprar comida e sobreviver. É nesse cenário que o Jornal Nacional começa, timidamente, a tocar em pontos que antes eram evitados. Reportagens que falam em irregularidades, em suspeitas, em falhas graves de gestão. Para alguns, é jornalismo. Para outros, é sinal de que o sistema já sabe que não dá mais para esconder tudo. A pergunta que ninguém quer responder é simples: o que o governo Lula vai fazer neste último período de mandato? Vai dobrar a aposta no controle institucional ou vai tentar uma saída política para evitar um colapso maior? Porque uma coisa é clara: o medo mudou de lado. Hoje, não é mais o povo que teme o poder. É o poder que teme o povo, as urnas e, principalmente, a verdade vindo à tona. Cada delação, cada vazamento, cada denúncia empurra o sistema para um ponto sem retorno. Nada ainda foi julgado. Nada foi concluído. Mas quando tantas peças começam a se encaixar ao mesmo tempo, só os ingênuos acreditam em coincidência. E você pode ter certeza de uma coisa: os próximos meses não vão definir apenas uma eleição. Vão definir quem manda no Brasil, e quem vai ter que finalmente prestar contas. Se você acha que tudo isso vai acabar em pizza, talvez esteja subestimando o tamanho do incêndio que já começou.